Há quem diga que esse reino, há quem diga que esse versículo 29, e outros versículos semelhantes ligados à bênção de Israel, há quem diga que isso tudo se cumpre na igreja, hoje, agora, de modo espiritual. Existe essa visão também, dizendo, olha, o que diz aqui o versículo 29 é algo relacionado à igreja, e não aos descendentes físicos de Jacó, mas sim se relaciona à igreja, e isso de forma espiritual. É um grande problema isso, porque o que significa um sentido espiritual? O que é isso? Sirvam-te povos. Qual é o sentido espiritual disso? Nações te reverenciem. Qual é o sentido espiritual disso? E mesmo que atribuamos um sentido espiritual imaginário a isso, de que modo isso se cumpre na igreja? O que nós vemos na igreja é o avesso disso. As nações nos servem? As nações nos reverenciam? As nações nos honram e se curvam diante de nós? Nós não temos nada nesse versículo que possa se relacionar à igreja de Deus. Quando nós olhamos João capítulo 15, nós vemos o contrário acerca da igreja. Em João capítulo 15, nós olhamos para as palavras de Jesus e aprendemos que um versículo como esse não tem conexão nenhuma com a realidade, com a experiência da igreja ao longo dos séculos. Veja o que diz João 15, 18. Diz assim, João 15, 18. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Onde o mundo nos honra e se curva diante de nós? Em que momento isso aconteceu? De modo literal ou espiritual? Quando? Onde? Vejam, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Não há nada, absolutamente nada no Antigo Testamento, nada, absolutamente nada no Novo Testamento que diga, que sugira sequer uma sombra de que o mundo vai honrar a igreja, de que o mundo honraria a igreja. O que nós vemos é sempre o contrário. É a igreja sendo perseguida pelo mundo, odiada pelo mundo. Os que dizem, olha, essas coisas estão se cumprindo agora. São bênçãos espirituais que se cumprem na igreja agora. Nós não vemos relação nenhuma, isso é uma verdadeira loucura. As palavras perdem o sentido. Se nós aplicarmos isso à igreja, as palavras deixam de ter o sentido. Nós poderemos entender as palavras de qualquer forma, que elas perdem o seu significado, se interpretarmos o texto dessa maneira. Como então podemos olhar para esse texto? Como então podemos olhar para a bênção de Isaac para Jacó? Muito simples. Nós temos que aprender, nós temos que acolher a grande verdade de que um dia Israel governará de fato todas as nações por meio de um rei. Essa é a única forma honesta que faz jus à expectativa do próprio Isaac, que faz jus ao entendimento de Jacó, que recebeu a bênção. Essa é a única compreensão que faz sentido, que é honesta em relação ao texto. Haverá um dia em que Israel governará todas as nações da terra. Todas. Haverá um dia em que por meio de um rei, que estará aqui, que governará a partir de Jerusalém, de uma Jerusalém restaurada, todo o mundo, todas as nações, serão governadas por Israel. E então essa bênção antiga, lá de trás, do comecinho, das primeiras páginas da Bíblia, isso então vai se cumprir na história.